Olá amigos, que Deus abençoe todos vocês rica e abundantemente. Bom, na oportunidade de hoje, no programa Palavras que Edificam, vamos falar de um tema muito importante. Vou falar de Pedro. Pedro foi um dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um dos 3 mais influentes. Pedro foi quem recebeu as chaves do reino, aquele mesmo que fez a declaração: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo em seguida, Jesus lhe disse: Eu te darei as chaves do reino, o que ligares na terra será sido ligado no céu, o que terá sido desligado na terra também terá sido desligado no céu. E Jesus começa a dizer: Convém que eu seja morto, vou ser crucificado, eu vou passar por momentos de dificuldade, de vergonha, de dor. E Pedro, usado por Satanás, esse que acabara de ser usado por Deus, também agora é usado por Satanás. Você vê como que é tão próximo uma coisa da outra, e isso pode confundir muitas pessoas. Pessoas que outrora foram muitíssimo usadas por Deus e hoje podem estar sendo usados por Satanás. Porque Jesus, ele bate na porta para entrar, o diabo arromba e entra. E a tática mais forte de Satanás é o engano. E ele engana muitas pessoas, ele engana desde o princípio. Eu poderia te mostrar vários versículos bíblicos que falam que a estratégia de Satanás e aonde ele tem conseguido muito êxito tem sido através do engano. Ele entra no coração das pessoas, entrou no coração de Judas para atrair a Jesus. Ele entrou no coração de Pedro. Pedro está ouvindo Jesus falar: eu vou ser preso, vou ser crucificado. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 16, que Pedro chama Jesus em particular e chama a atenção de Jesus e diz: tenha pena de ti mesmo, isso de modo nenhum sucederá contigo. E o Senhor percebe que não é mais Deus quem está falando na boca de Pedro, e sim Satanás, e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de escândalo. E ele disse para ele palavras duras que eu quero compartilhar com você. Tu não cogitas das coisas do céu, senão das que são da terra. Queridos, o que há no céu é diferente, é sobrenatural, não pode se comparar com o que há na terra. Não se engane com palavras bonitas, bem colocadas, mas que podem estar sendo engendradas, enredadas por Satanás. Você deve tomar cuidado, porque Satanás ele vem com um sapatinho de algodão e ele engana e continuará enganando. E eu e você precisamos constantemente vigiar, não só orar, para que a gente não entre em tentação. O espírito está sempre pronto, a carne é fraca. Então, você pode ser bênção hoje e maldição amanhã. Pode ser usado por Deus hoje e usado por Satanás amanhã. A gente tem ao longo da história homens de Deus, famosos, grandes líderes, com conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. E hoje tem usado esses conhecimentos para contrariar a fé. Estão procurando um caminho lógico para as coisas e estão esquecendo da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples e ele serve para você. As pessoas é quem complica e não consegue explicar depois as complicações que elas mesmas estão arrumando. É muito importante que você pare agora e pense nisso. Pedro foi avisado:
por Jesus. Quando Jesus estava com Pedro, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 31, Jesus diz: Satanás, esta noite, Simão, pediu para te peneirar como se peneira o trigo. E em nenhum momento Jesus orou pedindo que ele fosse livre daquela situação, que ele não passasse pelaquela situação. Pelo contrário, as Escrituras diz que Jesus rogou ao Pai para que ele pudesse suportar, para que Pedro pudesse suportar aquele momento difícil que ele iria passar. Porque muitas vezes, para nos purificar e para nos tornar pessoas dignas e pessoas melhores, Deus permite alguns acontecimentos. E muitas vezes há pessoas que caem na mão de Satanás para que elas aprendam a se tornar verdadeiros filhos de Deus. É triste dizer, mas o texto diz que Jesus orou para Pedro, disse: eu orei, roguei ao Pai para que tu, quando se converteres, tu fortaleça o seu irmão. Eu orei para que tu suporte a situação, Pedro, para que o Senhor te fortaleça, para que você não desfaleça. E disse para ele: quando tu te tornares uma bênção, tu confirmarás também aos teus irmãos. Mas Pedro estava cheio de si e disse: de modo nenhum sucederá, eu não te negarei. Quando o Senhor lhe disse: Senhor, ele disse para o Senhor Jesus: estou pronto não só a ser preso, como também estou pronto a morrer por ti. E o Senhor disse: Pedro, não cantará o galo 3 vezes, tu me negarás. E você sabe a história, Pedro negou a Jesus. Quando o galo cantou, Pedro já havia negado o Senhor até diante da sua cunhada. O evangelista Lucas chega a dizer que Pedro esconjurou, espraguejou o nome de Jesus. Assim também tem acontecido com muitas pessoas. Você precisa se firmar na fé, estar entendendo que você precisa buscar a face de Deus constantemente para permanecer firme e inabalável. É importante que você esteja vigiando, que você esteja junto de pessoas de Deus, pessoas que estejam lhe orientando espiritualmente, lhe trazendo verdades bíblicas. Graças a Deus que Pedro saiu daquele lugar chorando, voltou a pescar, tomou as suas redes de volta, mas o Senhor foi ao encontro de Pedro, porque nele houve arrependimento. Ao contrário de Judas, que jogou as moedas, 30 moedas de prata dentro do templo, depois de ter traído Jesus com um beijo. Ele não se arrependeu, não encontrou lugar de arrependimento para ele. No final, aquelas 30 moedas de prata serviu para comprar um campo que até hoje os judeus usam como um cemitério para estrangeiros. E a Bíblia diz que esse homem, Judas, se precipitou pelas suas entranhas e morreu. E não encontrou lugar para ele. O caminho dele foi a perdição. Então é muito importante que você analise o que eu estou falando, pare e pense e receba uma direção para a sua vida, uma orientação para a sua vida. Que o Senhor te ajude a permanecer firme no Senhor.